Olá, estaremos logo com o Alexandre Freire. Ele vai estar passando para vocês uma visão holística da parte de cibersegurança em controles industriais. Alexandre tem uma vasta experiência em controles industriais e vai estar passando para vocês o melhor da parte de cibersegurança na parte industrial. Obrigado, Alexandre, com você. Olá, prezados. Muito obrigado, Rafael, pelo convite, pela oportunidade de estar nessa edição do Cyber Security Summit, nesse evento tão importante para a nossa comunidade de segurança cibernética aqui no Brasil. Bem, o objetivo da nossa apresentação hoje é abordar um pouquinho a necessidade do desenvolvimento dos profissionais de segurança cibernética no conhecimento de particularidades e fatores de risco que possam impactar na cadeia produtiva da tecnologia operacional, ou seja, de OT, e sobre o entendimento de que, para que a gente consiga melhorar a segurança operacional de ambientes industriais, é muito importante que nós tenhamos uma abordagem que vá além da segurança cibernética tradicional, principalmente tendo foco na capacidade de manter a resiliência e observando também os riscos associados à mudança dos processos críticos das indústrias. Então, esse vai ser o objetivo aqui da nossa apresentação. Para iniciar um pouquinho o nosso raciocínio, para nortear a nossa apresentação, nós fizemos uma pesquisa em 2019 no Zomi Networks, junto com a Concerns, nos Estados Unidos, e a partir dessa pesquisa, nós ouvimos 338 gestores de diferentes áreas operativas, de segmentos de indústria de diferentes regiões do mundo. E nós ouvimos esses executivos em relação à percepção de segurança e os desafios que eles possuem na questão de redução de riscos e aumento da resiliência de suas operações industriais. E o que a gente teve, na verdade, como resultado dessa pesquisa é que os gestores eles atestaram, na verdade, uma grande preocupação com o nível de risco dos seus ambientes industriais. Então, a gente tem aqui, se a gente somar ali o nível de exposição severo e crítico com alto, dá aproximadamente ali 51% dos executivos que eles entendem, na verdade, que as indústrias estão realmente expostas a grandes riscos, enquanto 32,1% ali responderam que estão expostos a riscos moderados. E uma grande preocupação, eu acho que é um ponto de atenção, é que 5,3% desses entrevistados, eles não conseguiram pontuar essa questão. Eles não sabem responder sobre a percepção do nível de riscos das suas operações industriais. Mas aqui, na verdade, vem a brecha para o nosso tema, para a nossa apresentação. Essa pesquisa mostrou que as organizações, na verdade, elas não estão compreendendo de uma forma correta os níveis de risco e os possíveis impactos em relação à superfície de exploração desses vetores. E que se esses vetores que estão aqui destacados forem explorados, nós podemos ter aí problemas de indisponibilidade, incidentes ou até mesmo acidentes que sejam catastróficos. Então, nós temos conexões com redes de campo, conexões, por exemplo, de estações de engenharia, estações dos operadores, processos de controle da planta, historiador da planta e, sobretudo, as questões das próprias controladoras lógicas, que são PLCs, RTUs, remotas ou IEDs, e os dispositivos que estão em campo fazendo a leitura dos sistemas cyberfísicos, que são os sensores, que nós chamamos de sensores e atuadores. Então, isso, na verdade, é um pouco preocupante, porque esses temas estão com um nível de risco e com a possibilidade de impacto menor do que outros aspectos relacionados a próprios servidores, comunicações com outros segmentos de rede, dispositivos de firewall, switch, roteadores. Esses são também preocupações de riscos que são extremamente relevantes. Porém, os pontos que estão destacados aqui, que foram percebidos como uma possibilidade menor de risco e também uma possibilidade menor de um impacto, caso realmente esses riscos se concretizem, são pontos que, na verdade, são vetores muito importantes de uma operação e que, caso esses vetores sejam explorados, a gente, na verdade, vai incidir em um grande problema relacionado à segurança da operação, que é no que a gente chama de safety, que é a segurança dos processos industriais, que é a segurança dos processos de um ambiente industrial. Então, para falar um pouquinho sobre isso, nós temos, na verdade, a questão de que a interação dos sistemas cibernéticos,
que controlam as operações físicas, né, através do monitoramento de redes. Então, a gente tem vários padrões de redes industriais, como DCS, que é Distributed Control Systems, SCADA, que é mais um padrão de uma rede de automação. Então, muita gente fala sobre SCADA, é um padrão que acabou se popularizando, mas SCADA é mais um padrão entre diversos tipos de padrões de redes de automação de redes operativas, como o BMS, que é a parte de Building Management Systems, Energy Management Systems. Então, a gente tem uma grande quantidade de sistemas industriais e que esses sistemas eles acarretam diretamente na questão do monitoramento e da alteração da operação dos sensores e dos atuadores que são compreendidos, né, que estão recebendo ali os dados, os sinais de válvulas, de turbinas, de termostatos, né, que são sensores que estão ali monitorando o que nós chamamos de sistemas críticos. Normalmente, essas operações são realizadas através das estações dos operadores, através da rede de supervisão, no próprio nível de instrumentação, ou por acessos diretos, muitas vezes, aos próprios equipamentos, né? Sem a necessidade de que esse acesso seja proveniente de um centro de controle. Então, essa começa a ser a preocupação, porque hoje existem diversos clientes que acabam emulando protocolos industriais, ferramentas que você pode instalar para fazer acesso direto a esse equipamento, porque esses equipamentos não são providos de segurança, de autenticação, autorização, não temos sequer, né, a implementação de criptografia dentro desses ambientes. Então, nós temos a possibilidade de uso de diversas ferramentas que possam manipular diretamente aí as controladoras através de uma indução humana ou através de um código malicioso, né, como, por exemplo, a proliferação de um malware moderno, pode fazer alteração na condição operacional desses processos que possam causar uma eventual falha ou até mesmo uma indisponibilidade num ambiente, como foi o caso das campanhas de malware do Industroyer, Black Energy, Triton ou Triton, como queiram, e que foi, na verdade, os códigos que afetaram, né, os sistemas cyberfísicos com aquela percepção do impacto real que foi sentido pela sociedade, como, por exemplo, o caso do Black Energy, onde a gente teve mais de 80 mil pessoas que ficaram sem energia por causa da reprogramação, né, dos relés a partir do código malicioso do Black Energy, que falou diretamente com sistemas industriais, causando a interrupção da distribuição de energia. Bem, mas e sobre o processo? O que na verdade é um processo? Então, essa imagem, ela ilustra, na verdade, exemplo de vários processos de uma empresa petrolífera. Então, aqui a gente tem a etapa de diversas etapas que envolvem diferentes momentos, diferentes processos, no momento da extração do petróleo, em terra ou em offshore, através, por exemplo, de plataformas, até todo o processo de transporte e refino desse petróleo, né, transformando ela em combustível e transferindo, né, transportando o combustível para os postos, para a ponta, para a bomba. Então, todos esses diferentes processos são ciclos de diferentes etapas que são preocupadas com a produção e a transformação do produto base em um ecossistema industrial, que define basicamente um processo. E esses processos eles são representados por variáveis que são trocadas por diferentes protocolos industriais e que são definidas por objetos que vão aí, na verdade, representar as informações capturadas dos dispositivos em campo e que vão transformar o estado físico, né, para fazer a obtenção de uma temperatura de um forno, de uma caldeira, a abertura ou fechamento de válvulas, entre outras diversas ações que são obtidas a partir desses sensores e dos atuadores que operam no nível que a gente chama de nível de instrumentação. E como funciona a obtenção dessas variáveis, né? Como é que isso funciona? Vamos fazer aqui o caminho de leitura de um processo desde a captura das variáveis do nível de instrumentação até o momento em que esse valor é colocado na tela do operador de um centro de controle. Então, vamos acompanhar para entender o que vai acontecer. Você imagina que a gente tem, então, no nível de instrumentação, um sensor, um atuador, que, na verdade, ele está recebendo informações do estado físico de uma válvula, que essa válvula ela estava fechada, mas agora essa válvula foi aberta. A abertura dessa válvula fez com que esse atuador percebesse essa ação, essa magnitude física, e um sinal fosse transmitido para a controladora industrial. Então, a controle industrial ela recebe essa informação que é recebida pelo input, né, pela percepção da receptividade, da recepção desse sinal, e nesse momento que é observado essa mudança,
a controladora, na verdade, ela vai mapear essa entrada de acordo com o que é definido como uma variável, uma tag, que é um objeto, na verdade, de acordo com o protocolo que vai ser utilizado para transportar essa informação. E esse valor, ele é transmitido, né, pela controladora diretamente ao que a gente chama do consumidor. E o consumidor que está lá na ponta pode ser um operador, pode ser uma posição de supervisão no centro de controle, né? E esse software que ele vai estar rodando, na verdade, para interpretar essa informação numa máquina de operação, ele vai poder utilizar algoritmos automáticos que são de acordo com a interface do operador, ou então a fazer uma manipulação e um controle manual daquelas informações. No momento em que, por exemplo, essa válvula foi aberta, né, e agora o programador, na verdade, o operador ou o sistema precisa fechar essa válvula, ele reprograma essa informação no nível de operação e essa informação é enviada de volta para as controladoras através do protocolo que está sendo utilizado para transferir essa informação. E essa informação ela vai ser convertida nos controles, na verdade, né, nas saídas. E no momento em que esses controles esses sinais forem, na verdade, recebidos pelos atuadores, eles vão atuar, na verdade, no processo físico, fazendo, por exemplo, aí o fechamento de volta dessa válvula. E assim a gente vai ter o ciclo estabelecido. Isso pode servir para uma temperatura de um forno, uma válvula, um monitoramento do RPM de uma turbina, de uma centrífuga, ou qualquer tipo de processo industrial. Bem, esses ciclos do processo, né, que são ciclos muitas vezes críticos, eles podem ser monitorados por o que a gente chama de redes ou sistemas de instrumentação de segurança, que são os controles de engenharia de software e hardware, é um casamento entre software e hardware, que, na verdade, eles são utilizados para fazer todo o monitoramento e, sobretudo, a detecção de mudanças dos estados críticos de processos durante alguma detecção de algum problema operacional. Então, esses sistemas aqui, eles nasceram, sobretudo, do nosso exemplo lá anterior, dos processos de indústrias de petróleo e gás, onde, normalmente, esse segmento de indústria existe muito risco na manipulação de produtos, de matérias-primas e produtos que são perigosos, então, esses sistemas são utilizados para mitigar os riscos na manipulação dessas substâncias. E, durante alguma condição crítica, por exemplo, operacional, vamos supor que o exemplo de uma temperatura de um forno que está chegando no limite máximo dele, né, no limite permitido. Então, essa rede CIS, essa rede de instrumentação, pode fazer com que esse sistema seja colocado numa condição que a gente chama de safe state. O que é isso? É uma condição para evitar a operação adversa e que possa impactar na segurança dos processos, evitando aí, por exemplo, uma explosão ou também possíveis consequências relacionadas, né, à vida humana, à saúde das pessoas, ou até mesmo danos no meio ambiente. O uso dessa infraestrutura de sistemas de monitoramento de segurança, ou redes de monitoramento de segurança, né, isso está previsto na norma técnica IEC 61551. É uma norma que estabelece aí práticas de engenharia de sistemas que garantam a segurança de um processo industrial, que é o que a gente chama de safety, né, por meio de uso de instrumentação. Mas se vocês observarem aqui nesse desenho, não só na nossa topologia, vocês observam que a gente tem aqui uma rede, deixa eu pegar aqui o apontador a laser, que a gente tem essa rede de instrumentação de segurança. Essa rede é uma rede, na verdade, paralela, construída junto com a rede de controle do processo. Então, a rede de controle do processo está tendo as suas controladoras industriais, recebendo informações dos sensores e dos atuadores, mas, paralelo a essa infraestrutura, a gente tem aqui uma infraestrutura da rede de instrumentação de segurança, justamente para que, independente do que está instalado em produção, se essa rede detectar qualquer tipo de alteração em relação a possíveis estados que possam colocar a operação em risco, essas controladoras vão entrar em operação e, na verdade, interagir com o sistema físico para fazer com que um risco, né, seja evitado. Mas não são todas as empresas, as indústrias que possuem essa infraestrutura apartada, né? Então, como está aqui no nosso desenho, muitas vezes os set points de operação dos sistemas fazem parte
da própria programação de uma PLC e já estão pré-definidos, por exemplo, como set points, né, que nós chamamos nessas controladoras industriais, como parte lá da Logic Ladder, que é a lógica de programação, né, por exemplo, das PLCs, ou set points definidos pelos próprios operadores, sem, né, essa infraestrutura isolada e paralela e apartada do ambiente de produção. Desde o evento do famoso Stuxnet, né, há 10 anos atrás, então a gente comemorou aí 10 anos do evento do Stuxnet, que na verdade foi aquela primeira prova de conceito, né? Eu até evito falar sobre Stuxnet porque já é um assunto batido, já é um tema batido, mas completamos 10 anos do que eu acho que é importante lembrar, de que esse foi a primeira prova de conceito de, na verdade, uma arma, né, cibernética que, de fato, teve reflexo na operação dos sistemas cyberfísicos. Então, desde 2010 até hoje, nós tivemos outros vários exemplos, como em 2014, sobre a questão do alto forno de uma siderurgia na Alemanha que foi danificado, até o malware, como já falamos aqui, Black Energy, que foi responsável, né, por provocar falha na subestação de energia, deixando milhares de pessoas aí no escuro. E nós passamos por aí vários exemplos de sistemas que não dispunham de redes de instrumentação de segurança. Mas tivemos também o famoso caso ali, do Trices, que foi um malware, né, direcionado a reprogramar as controladoras de instrumentação dessa rede de segurança da Schneider, ou seja, um código que foi atingir, na verdade, completamente direcionado e muito sofisticado para impactar a rede de operação e monitoramento do nível de instrumentação de segurança da Schneider. Então, nesse caso, esse comprometimento houve a partir de uma carga proposital de um código malicioso para fazer com que o processo fosse reprogramado, gerando impactos na produção. Então, é o conceito da famosa, né, que a gente costuma caracterizar como a bomba lógica. Né? Então, foi uma bomba lógica que foi adaptada para automação industrial, onde ela inseriu dados para fazer com que os sistemas operassem de forma errada e de forma maliciosa, com o objetivo de criar sabotagens e disponibilizar uma operação. Para quem quiser mais informação sobre esse episódio, a gente fez, na verdade, o Nozomi Labs fez uma apresentação que foi uma das apresentações mais concorridas da Black Hat de 2018, onde a gente montou, né, num palco, e esse documento descreve isso, todos os equipamentos e todo o ambiente que a gente precisa para fazer uma engenharia reversa e simular esse ataque. Tá? Então, isso está disponível através de um paper que é muito interessante. No final da apresentação tem o meu contato, tem o meu e-mail, eu posso enviar para quem se interessar a estudar sobre esse tema e realmente entender a grande complexidade que foi esse ataque. Bem, prezados, vamos então mostrar como pode ser realizado na prática um ataque a uma rede operativa e quais seriam esses impactos, né, desse incidente no que se diz respeito a alterar o funcionamento dos sistemas cyberfísicos, impactando diretamente na operação e na mudança dos processos. Tá? E é o que na verdade, o nosso exercício vai resultar não em um incidente somente, mas em um acidente de grandes proporções. Basicamente, esse aqui vai ser o processo. A gente tem um processo que é baseado numa simulação de um processo de uma planta hidroelétrica e a água do reservatório, né, nesse processo que está aqui, a água do reservatório, ela é liberada pelas válvulas, as válvulas, está vendo, elas são abertas, então com a pressão da água que está no nível superior, a água desce pelos dutos, ela passa pelas válvulas que foram abertas e ela vai acionar as turbinas, gerando eletricidade. E aí a água vai voltar de volta aqui para o reservatório, para o lago. Né? Esse processo, na verdade, ele vai monitorar os níveis do reservatório e os níveis do lago para manter a estabilidade, né, em relação à taxa de ocupação tanto do reservatório quanto do nível do lago, e para que haja esse controle no momento em que a gente precisar bombear a água para o reservatório, a gente vai ter o acionamento dessa bomba, essa bomba vai tirar a água do lago e colocando água no reservatório. Quando o reservatório atingir 80% de ocupação, as válvulas vão ser abertas e a água vai sair do reservatório para acionar as turbinas, gerando energia. Tá? Então, na verdade, esse é o nosso processo, e a topologia da nossa simulação é basicamente a gente vai simular um ataque a partir de uma máquina, dessa máquina, que é a máquina de supervisão e aquisição de dados, de uma rede escada, que está aqui na rede de processo,
e a gente vai plantar, na verdade, um código malicioso dentro dessa máquina, um malware. E aqui a gente tem um sensor de detecção de anomalia da Nozomi, que é o Guardian, é um sensor de anomalia de Behavioral Analysis, que faz toda a parte de conhecimento da rede, detecção de comportamentos tanto de ataques cibernéticos, rede, e sobretudo na questão do safety, que é a questão de monitoramento operacional e de processos. Então a gente está monitorando tanto a rede de processos quanto os comportamentos aqui também da rede de controle, e no meio tem um Next Generation Firewall, fazendo essa segregação dessas duas redes, onde no segundo momento a gente vai repetir o exercício causando uma sabotagem e vai fazer a integração com o Firewall para a gente fazer a contenção dessa anomalia, tá bom? Então, para começar, a gente vai assumir basicamente que, por questões de tempo aqui da nossa apresentação, que vamos cortar um pouco a nossa demonstração e já assumir que essa máquina já houve uma movimentação lateral, que esse servidor escada ele já foi comprometido, tá? Então, a gente vai partir basicamente daqui. Bem, abrindo agora o laboratório, vou mostrar aqui a questão do laboratório. Nós temos, então, deixa eu ver as máquinas virtuais, nós temos o SCADA Master. Então, essa, na verdade, é a posição de operação do processo de supervisão e aquisição de dados. Então, vocês estão vendo que o processo está normalizado, água sendo bombeada do lago para o reservatório ela enchendo, ele tem um nível máximo de ocupação de 80% ou 82%, não lembro agora, acho que é de 80% a 82%. E aí, quando ele chegar nessa taxa de ocupação máximo, as válvulas aqui vão ser abertas, essa água vai sair, vai girar as turbinas, fazendo a geração de eletricidade. Se a gente, na verdade, analisar esse processo, a gente pode analisar esse processo aqui na solução, no Guardian, que é o nosso monitoramento da Nozomi. Então, você observa a máquina do operador, a máquina que está fazendo a supervisão e aquisição de dados, que está aqui em vermelho, se comunicando via o protocolo Modbus com essa PLC que está no outro segmento, está na rede de controle, e através do protocolo Modbus. Se a gente observar as propriedades desse protocolo, a gente pode observar que nós aprendemos aqui a comunicação via Modbus, mas essa posição de operação ela só está lendo o valor dos processos, então ela está acompanhando o processo que já foi pré-programado. Então, ela está observando os valores das variáveis que são relacionados à taxa de ocupação do lago e do reservatório, ela está acompanhando o acionamento e o desligamento das turbinas, das válvulas e das bombas que a gente tem aqui no nosso processo, tá? Aqui é a visão em si do processo. Essa é uma visão muito interessante, então aqui a gente tem o monitoramento das variáveis do processo. Então, vamos dar uma olhadinha no monitoramento do nível do reservatório. Esse é o monitoramento do nível do reservatório, onde a gente está fazendo o monitoramento aqui de um processo, e esse processo é um processo cíclico, onde a gente tem, na verdade, o valor máximo de ocupação do reservatório é de 80% e o valor mínimo é de 20%. E aqui todas as informações em relação ao valor máximo e ao valor mínimo, que foi aprendido pelo nosso Machine Learning, pelo nosso Behavioral Analysis. E assim como o nível do reservatório, o nível do lago, na verdade, ele também segue essa simetria, né? Porque o nível do lago, a gente tem aqui também o valor máximo e o mínimo em percentagem de ocupação desse lago, que também é no mínimo de 20% e no máximo de 80%. E aí é interessante porque quando você observa essas duas variáveis e você compara, a gente pode observar que essas variáveis são simétricas, mas elas são inversamente, né, proporcionais no seguinte sentido. A gente tem quando o nível do lago está alto, o nível do reservatório está baixo, quando o nível do reservatório está baixo, o nível do lago está alto. Então, a gente vai tendo esse equilíbrio para fazer com que o processo seja aí, equalizado e opere da melhor forma possível, tá? Bem, pessoal, o que a gente vai fazer, na verdade, agora, nota que a gente não tem nenhum alerta de anomalia, né, aqui no monitoramento desse ambiente. O que a gente vai fazer, vamos disparar aqui um código malicioso, já fazendo com que a gente rode um malware e que, na verdade, vai começar a fazer a leitura do processo, vai começar a entender como esse processo ele foi, na verdade, configurado, e ele
vai começar a fazer a mudança da programação. O código ele vai começar a infectar o ambiente, observando e gerando não só ações de leitura desse ambiente, mas vai começar a reprogramar essa PLC e mudar o set point para permitir com que esses valores, né, da taxa de ocupação do reservatório, eles flutuem para mais de 80%. Então, a gente está vendo ali que está chegando a 90%, 93%, 97%, chegando a 100%, concluindo, na verdade, o transbordo do nível desse reservatório. Então, se isso acontecesse, na verdade, numa operação normal, a gente teria um grande desastre ambiental e muitas vezes, né, também incidentes que se tornariam acidentes, podendo implicar também aí na perda até, né, de vidas humanas. Se a gente voltar aqui agora para o Guardian, né, que é o nosso monitoramento, a gente vai observar que nós tivemos vários comportamentos novos. Nós tivemos um comportamento que foi um desvio comportamental. Vocês lembram que a gente viu lá atrás que esse servidor que está controlando essa PLC, ele basicamente estava lendo o processo, né? Mas olha o que aconteceu agora. Agora tem um novo código de função do protocolo Modbus, que agora ele está fazendo uma manipulação da variável, do valor da variável, reprogramando todos aqueles níveis de set point, permitindo que a gente tenha aquela condição de sabotagem. E aqui a gente percebeu essa mudança, né, comportamental, e além dessa mudança comportamental, observamos também a primeira unidade, que foi a flutuação do range de 20% mínimo e 80% máximo de taxa de ocupação, onde a gente teve aqui 81%. Na primeira flutuação para cima, a gente já detectou uma anomalia dizendo, opa, para tudo, a gente tem, na verdade, um evento, que esse evento está com o comportamento do nível de instrumentação que a gente está recebendo de uma variável do processo, ou seja, do safety, que a gente tem, na verdade, uma possibilidade de ocorrência de um safety, onde a gente tem uma mudança do estado crítico do processo. Tá, pessoal? O que eu vou fazer aqui agora, basicamente, eu vou fechar todos esses alertas aqui, basicamente, eu vou fechá-los. E quando a gente fecha uma anomalia, basicamente a gente vai dizer se isso é uma mudança, se faz parte de algo que a gente tem que aprender, ou se isso é um incidente cibernético que a gente tem que continuar monitorando para entender possíveis novas anomalias. A gente vai responder como um incidente cibernético, e quando isso acontecer de novo, a gente quer continuar, na verdade, monitorar e entender que isso é uma condição anômala de operação do nosso sistema, do nosso processo. Então, nós fizemos esse aprendizado, vamos voltar lá para a parte de alerta, vamos deixar aqui, e agora a gente vai resetar aqui a PLC, vou parar essa PLC, e vou iniciar novamente o funcionamento dela. O servidor SCADA, eu vou dar um acknowledge aqui nesse alarme para o operador dizer tudo bem, a gente realmente atingiu uma condição fatal de operação, mas agora a gente vai começar a restabelecer esse processo, e agora o processo já está equalizado, já está operando de acordo com o que foi definido para garantir o equilíbrio aí de toda essa parte da taxa de ocupação, tanto do lago quanto do reservatório, tá? Bem, agora a gente vai basicamente repetir o ataque, já arrumando para o final da nossa demonstração. Vamos repetir o ataque, mas dessa vez a gente vai fazer uma coisa diferente. Dessa vez a gente lembra que a gente tem no meio do caminho um firewall fazendo esse bloqueio, né? Na verdade, o firewall está fazendo ali a definição da política de segurança para entender qual é o tráfego, né, que vai ser permitido de uma zona para outra. Mas um firewall, nesse caso, não teria condição de fazer essa detecção de anomalias com esses valores de variáveis, com esse conhecimento profundo, né, no processo, no safety, nos protocolos industriais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ativar, eu tenho um Palo Alto e um Fortinet, poderia ser um Checkpoint, poderia ser um Cisco, mas vou fazer aqui a nossa integração com o Fortinet, habilitando, por exemplo, o que a gente chama de Session Kill. Não vou nem criar uma regra no firewall, a gente vai observar a sabotagem ocorrendo, e quando a gente começar a observar esse novo código de função, com essa tentativa de reescrever o processo e com a primeira alteração do valor dessa variável do processo, a gente, de fato, vai instruir o firewall, para o firewall dar um reset nessa conexão, evitando aí a continuidade desse processo, dessa mudança crítica da nossa hidroelétrica aqui, tá? Então, só para garantir que essa integração foi feita, vamos olhar aqui no log de auditoria, mudamos e ativamos a integração, por exemplo, com o firewall de próxima geração. Agora vamos aqui para a parte de alertas de novo,
e vamos executar novamente essa mesma condição, tá? Então, executando essa mesma condição, ele vai começar, de fato, a tentar levantar as informações dos valores das variáveis, a entender quais são os set points que estão configurados com os endereços de memória, né, da PLC, e vai começar também o processo de infecção para começar a reescrever e a mudar essa condição operacional, mudar esse processo. Então, ele está seguindo aqui com a infecção. Mas agora o que a gente observa é uma mensagem de timeout, né? A gente teve aqui timeout durante uma leitura do Modbus, e, na verdade, a execução desse script malicioso foi interrompida. Se a gente observar aqui, a gente observa que a gente não teve, aparentemente, nenhuma alteração do processo, o processo segue operando de uma forma normal, né? Ali o nível de equilíbrio entre o nível do reservatório e o nível, né, do lago. E observando aqui e pedindo um refresh dos eventos, a gente teve, na verdade, olha, a observância de que uma nova tentativa de escrita para reprogramar o processo foi detectada, e nesse momento a gente mandou essa instrução para o firewall de próxima geração, para o Next Generation Firewall, ali no caso foi o Fortinet, e olha o que aconteceu também no log de auditoria. A gente teve um log dizendo que houve um reset dessa conexão. Essa conexão foi bloqueada antes, na verdade, que essa tentativa de sabotagem se sucedesse, né? Ela continuasse. Então, esse é um bom exemplo. E só para fechar, finalizando aqui, se a gente pegar, por exemplo, agora, analisar o nível do reservatório, pessoal, vejam que coisa interessante, né? Nos últimos 30 minutos, que é o tempo da nossa demonstração. Nós tivemos aqui ele operando de forma normal, né? O máximo de ocupação 80%, mínimo de 20%, máximo 80%, mínimo de 20%. Aqui ele bateu em 100%, que a gente observou. Por quê? Porque, na verdade, a gente permitiu, né, no nosso exercício, sem integração lá com o Firewall e sem a detecção dessa anomalia, gerando um bloqueio. A gente só observou a anomalia e foi acompanhando a anomalia. E nota que isso não aconteceu de novo, porque se esse ataque tivesse sido bem sucedido, só que a gente fez a interceptação e bloqueou, né, com o firewall de próxima geração, a gente teria uma outra subida aqui também com um novo valor de variável encostando em 100, tá? Bem, para encerrar, voltando aqui para mais só um slide, basicamente, pessoal, com todo esse tema, essa nossa linha de raciocínio que foi seguida na nossa apresentação, eu acho que uma mensagem importante que eu quero deixar a todos os profissionais de cybersecurity é que esse tipo de abordagem que a gente observou aqui, nenhuma tecnologia de firewall fará, né? Nenhuma tecnologia de cybersecurity de IT tradicional, mesmo que adaptada para automação, não vai fazer, né, essa análise e essa abordagem. Então, o ponto é que a gente não está falando só apenas de segurança de rede, como tradicionalmente conhecemos, mas sim da segurança dos processos industriais, que envolve naturalmente a segurança de rede, né, que é um dos temas, mas também outros vários aspectos, como vocês puderam observar. E, por fim, eu acho que é muito importante que nós tenhamos, né, como profissionais de cybersecurity, o entendimento dos protocolos industriais, das variáveis de processo, como a gente cobriu aqui, do funcionamento desses processos, para que a gente consiga monitorar os ataques cibernéticos, mas que esses ataques, hoje em dia, eles são altamente sofisticados e eles têm como objetivo alterar o estado crítico de operação de um processo, como a gente observou. O que mais observamos é que essas tecnologias de TI tradicionais, de cybersecurity, elas vão tentando, de fato, se adaptar aos ambientes de OT e até mesmo de IoT, quando aplicado para as indústrias, mas elas têm uma grande dificuldade porque esse é um segmento muito específico, onde as necessidades são completamente específicas, demandando um conhecimento profundo sobre diferentes particularidades de operação desses ambientes industriais e todos os seus desafios. Bem, eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido contribuir aí um pouquinho sobre o tema de OT Cybersecurity. Muito obrigado e eu fico à disposição, né, de vocês a partir de agora para possíveis dúvidas ou comentários que vocês tenham. Muito obrigado pela oportunidade.